Bem-vindo de volta. Estamos novamente com Larry Johnson, ex-analista da CIA, para discutir o que parece ser uma guerra que se aproxima mais cedo do que tarde com o Irã. Pelo menos agora o mundo está com os olhos voltados para o Irã, já que os Estados Unidos continuam a mobilizar cada vez mais recursos militares na região. Como devemos interpretar isso? É uma preparação para a guerra ou apenas os Estados Unidos demonstrando força durante as negociações? Bem, eu esperava que fosse apenas um gesto de intimidação. Mas o que estou ouvindo de amigos que ainda estão envolvidos em assuntos de segurança nacional é que isso é muito mais sério. Eles descreveram a situação como uma de duas possibilidades. Ou isso vai ser uma repetição da Midnight Hammer, quando os Estados Unidos lançaram ataques de B-2 no norte do Irã. Claro, aquilo foi feito, digamos, em colaboração ou coordenação com o Irã. Ou estão se preparando para um ataque israelense e querem estar prontos para apoiar Israel. Uma dessas duas coisas. Eles não disseram que isso era apenas uma tentativa de forçar o Irã a fazer concessões na mesa de negociações. A outra coisa, sabe, eu vejo como um sinal de alerta. Há um ex-subsecretário de defesa, um cavalheiro chamado Stephen Bryan. E eu conheço o Stephen, gosto dele, considero o sábio um amigo. Somos conhecidos por e-mail e chamadas no Zoom. Mas ele é sionista, e não estou usando isso de forma pejorativa. Quero dizer, essa é a visão dele. Ele acredita que Deus deu aquela terra a Israel e que eles têm o direito de ocupá-la. Ele é muito moderado, não é um maluco como Ben-Gvir ou Smotrich. E ele escreve análises boas e sólidas. Bem, ele publicou um texto 2 dias atrás, reagindo às recentes negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Foi algo muito emocional, criticando duramente Witkoff e descrevendo como o Irã está usando uma estratégia de rope-a-dope, fazendo referência à técnica de Muhammad Ali de deixar o adversário se cansar antes de contra-atacar. Então, quando vejo alguém como o Steve ficar tão emocionado, dá para perceber que há uma enorme pressão agora sobre o Trump para atacar o Irã. E a questão agora é que eles já deixaram de lado as armas nucleares. Agora é sobre mísseis balísticos e apoio ao Hamas e ao Hezbollah, o que é, especialmente no caso do último, uma completa distração. A retórica e as alegações de Israel não correspondem aos fatos. E eu vi seu debate recente com aquele sujeito Rosenberg. Joel Rosenberg, e achei que você fez um excelente trabalho. Mas, novamente, ele continuou espalhando mentiras sobre supostos ataques terroristas em massa do Hamas e do Hezbollah. E eu simplesmente, desafio qualquer um. Vá pesquisar por conta própria. Existem muitos mecanismos de busca com IA por aí. É só fazer as perguntas. Quantos israelenses foram mortos por grupos aliados do Irã desde 1982? Porque foi nesse ano que o Hezbollah surgiu. E a resposta é, menos de 5.000. Agora compare isso com os mais de 70.000 palestinos que foram mortos pelos israelenses nos últimos 2 anos e 3 meses. Simplesmente não faz sentido. Então, Trump está sob grande pressão agora para atacar o Irã. E acho que esse é um dos motivos pelos quais Bibi Netanyahu está vindo para cá. Não apenas para pressionar Trump a fazer isso, mas também para coordenar. Acho muito provável que vejamos violência nas próximas 2 semanas. Cara, espero estar errado. Adoraria estar errado. Sim, achei aquele debate interessante porque é tão desonesto. Mas você vê isso o tempo todo nesses argumentos. Eles dizem, bem, olhe para esse governo, eles tratam sua população de forma horrível, e todo o discurso é bastante manipulador. Mas então, quando você pergunta, o que você espera alcançar com um ataque militar como esse? Porque se você olhar para todo o seu histórico de aventuras militares nos últimos 20 ou 30 anos, qual delas já levou ao sucesso? E então bem, não estabilizamos nenhum governo, mas criamos caos e divisões para garantir que eles ficassem fracos o suficiente para não ameaçar Israel.
Então não dá para querer as duas coisas ao mesmo tempo. Você não pode dizer, por um lado, que o objetivo principal é criar caos, instabilidade e sofrimento para as pessoas, e ao mesmo tempo afirmar que está fazendo isso porque quer ajudá-las. É tudo apenas... Quero dizer, se esse é o seu objetivo, se você acha que todos os países de toda a região precisam ser divididos, destruídos e mergulhados no caos para que Israel esteja seguro, então faça esse argumento. Eu só acho muito desonesto que precisem fingir que são humanitários, preocupados com protestos, enquanto na verdade fazem tudo o que podem para desestabilizar. Eles querem continuar enviando armas, alimentando a violência. Quero dizer, de novo, pelo menos se você disser queremos destruir o Irã, pelo menos está sendo honesto. Mas não é nem isso. Se formos com a primeira hipótese aqui, embora eu não acredite que seja o caso, de que o objetivo é simplesmente colocar muita pressão sobre o Irã nas negociações, o que realmente pode ser alcançado agora? Porque parece que os Estados Unidos se apegaram à ideia de que não basta conseguir o acordo nuclear, mas que ele precisa estar vinculado ao Irã. Abandonar todos os seus aliados, abrir mão de suas armas convencionais, seus mísseis balísticos, toda a sua capacidade de dissuasão, e simplesmente apostar todo o seu futuro, sua própria existência, na esperança de que Israel e os Estados Unidos não se aproveitem de sua fraqueza. Bem, se o Irã ainda não aprendeu essa lição, vai ter problemas maiores. Mas acho que já aprendeu. Sabe, eles têm 18 tipos diferentes de mísseis balísticos, tanto antigos quanto muito modernos. Eles acabaram de testar um míssil balístico intercontinental, aparentemente com sucesso. Tem 5 tipos diferentes de mísseis de cruzeiro e mais de 15 tipos de drones. Então, o Irã vem se preparando ao longo dos últimos... Bem, eles finalmente chegaram à conclusão, como resultado dos acontecimentos dos últimos 46 anos, desde a chegada do Ayatollah Khomeini e o estabelecimento da República Islâmica em fevereiro de 1979, de que estão em guerra com os Estados Unidos. Os Estados Unidos atacaram repetidamente o Irã e não o contrário. Os Estados Unidos adoram criar essa narrativa de que é algo como: aqui estamos nós, cuidando da nossa própria vida, olhando ao redor, e esses iranianos malvados aparecem e nos atacam do nada. E sabe, eles dizem, veja, o Irã estava por trás do bombardeio do quartel dos fuzileiros navais em Beirute, no Líbano, em outubro de 1983. Bem, o que aconteceu em setembro de 1983? É verdade. Os navios de guerra dos Estados Unidos, quando ainda tínhamos esses em operação, estavam bombardeando os bairros e vilarejos xiitas no Vale do Bekaa, matando mulheres e crianças xiitas. Então, sabe, quando matamos um monte de civis e depois os parentes ou amigos deles revidam, agimos como se fosse uma surpresa. Sabe, desde o início, em 1980, mesmo antes de o Hezbollah existir, os Estados Unidos estavam incentivando Saddam Hussein a invadir o Irã. E então fornecemos a Saddam Hussein produtos químicos precursores usados para produzir gás mostarda, o que no fim das contas, depois que a guerra terminou, resultou na morte de pelo menos 500 mil iranianos. Então veja, se você tivesse matado 500 mil dos meus parentes, compatriotas e amigos, e eu estivesse gritando morte a Glenn Diesel, pelo menos você entenderia o porquê. Você matou 500 mil do meu povo. E mais uma vez aqui estão os Estados Unidos. Há uma desconexão completa. Simplesmente não parecemos entender isso. Então agora o Irã tem, eles são quase ingênuos em alguns aspectos. Se você voltar a outubro de 2024, quando eles lançaram um ataque de demonstração, a intenção era mostrar a Israel o que poderiam fazer com drones e mísseis, esperando que isso convencesse os israelenses a recuar. O efeito foi o oposto. Eles simplesmente presumiram: o Irã é fraco. Confundiram a paciência iraniana com fraqueza.
E a mesma coisa aconteceu em junho, durante a Guerra de 12 Dias. Continuaram mentindo para o público, afirmando que o Irã não causou nenhum dano real a Israel, quando na verdade ocorreu exatamente o contrário. Agora, o Irã chegou ao ponto de traçar uma linha na areia. Eles foram novamente vítimas de um ato de guerra do Ocidente. Um ato de guerra assumido, como disse Scott Bessent. Atacamos sua economia para causar o máximo de dano econômico a você e ao seu povo. E eles ficaram satisfeitos com isso. Olhem o que fizemos. Então agora o Irã estará totalmente justificado e preparado para se defender. Eles não vão dar o primeiro golpe, mas se forem atacados, vão retaliar em grande escala. E não vão parar até que haja um acordo negociado para a guerra que inclua o fim das sanções econômicas contra o Irã. É para aí que acho que tudo isso está caminhando, porque desta vez o Irã conta com o apoio da China e da Rússia. Iran's got the backing of China and Russia. There are reports that China has provided an advanced. Há relatos de que a China forneceu um radar 3D avançado, que permite determinar localizações específicas, altitude e direção de deslocamento. Se eles puderem usar isso para identificar ameaças que se aproximam, contam com sistemas de defesa aérea fornecidos tanto pela Rússia quanto pela China. E neste momento, há navios de guerra chineses e russos a caminho do Mar da Arábia, onde estão programados por volta de meados de fevereiro ou início de março, para realizar um exercício naval conjunto. Esta será a 8ª edição do exercício. Eles começaram em 2019. Portanto, a situação tática agora é bem diferente daquela que o Irã enfrentou no ataque surpresa de 13 de junho de 2025. É muito estranho para mim que a solução acabe sendo sempre a guerra. Isso não diz respeito apenas ao Irã. É o mesmo com a Rússia ou qualquer outro adversário. Normalmente, quando há um conflito com uma grande potência, as pessoas procuram áreas em que interesses estratégicos e de segurança possam ser harmonizados. Então, onde os Estados Unidos poderiam respeitar o Irã e o que o Irã deve respeitar nos Estados Unidos ou em Israel. E, se houver áreas que não possam ser harmonizadas, busca-se maneiras de administrar a competição. Se nada disso for possível, então é claro, a guerra se torna uma opção. É por isso que eu gosto de conversar com pessoas da comunidade de inteligência. Pelo menos elas têm a maturidade de sentar com o outro lado, de compreender sua política, suas tradições, sua cultura, tudo isso. Justamente porque você não odeia seus oponentes. Exactly because you don't hate opponents. You have to be able to chart out the possibility of. Você precisa ser capaz de traçar até onde a diplomacia pode ir antes de acabar no caminho para a guerra. O problema, eu acho, são os idiotas babando, nossos políticos, nossos jornalistas. É apenas o ódio e o desprezo pelo outro lado. É algo tão cegante. Como você disse sobre o Irã, existe essa suposição de que eles são apenas os caras maus, sempre tentando nos atacar. E qualquer um que discorde disso é ou ingênuo ou está no bolso dos ayatolás. Esse tipo de pensamento extremista e radical é realmente destrutivo. Eu não sei de onde isso vem dentro do Ocidente, se é apenas algo que sobrou da hegemonia de que todos os adversários precisam ser vilificados. Eu nunca entendi isso. É muito estranho. Nós não costumávamos ser assim. Nós costumávamos conseguir sentar e apreciar o outro lado. De novo, não odiar os adversários, mas... Desculpe. Não. Eu só ia dizer que é uma combinação de duas coisas. O lobby sionista, desde o início dos anos 70, tem sido muito, bem, você sabe. Então são 50 anos de propaganda para convencer os Estados Unidos de que o Irã, em particular, é a maior ameaça islâmica. O que acho fascinante, e vi isso em primeira mão, foi que logo após o 11 de setembro eu estava trabalhando com o Comando de Operações Especiais do Exército dos ESOS, JASOC, SOCOM. O nível de ignorância sobre o islamismo sunita em comparação ao xiita era incrível. Para eles, um muçulmano era igual a outro muçulmano. E quando você tentava explicar que, especialmente no caso do Irã, o país havia sido repetidamente atacado por esses extremistas muçulmanos sunitas, era difícil fazê-los entender.
that that are Sunni, they're based in the Wahhabi sect. Eles pertencem à seita wahhabita originária do Paquistão. São conhecidos como Deobandis. Mas veja, por muitos anos o Irã estava lutando contra esses mesmos extremistas islâmicos que nós, nos Estados Unidos, afirmamos ter nos atacado em 11 de setembro. Então, desde o início, isso deveria ter feito de nós um aliado natural do Irã. Mas aí surgiu essa corrente profunda e obscura, em que a CIA vinha financiando e apoiando muitos desses grupos sunitas radicais durante a guerra no Afeganistão contra os soviéticos, havia desenvolvido relações e contatos, e continuou a usá-los, a ponto de tê-los mobilizado na Segunda Guerra da Chechênia contra a Rússia. E vimos isso recentemente com Al-Jolani. And we saw it recently with Al-Jolani. I mean, bona fide, come out of Al-Qaeda. Quer dizer, sabe, de fato, saiu da Al-Qaeda, fez parte do ISIS, depois do ISIS foi para Al-Nusra, e então da Al-Nusra ele cria a própria organização. E está recebendo abraços na Casa Branca, no Salão Oval, pelo amor de Deus. Então, sabe, criamos essa narrativa simples. Muçulmano é ruim, Dazuem são bons. E aí colocamos o Irã na categoria dos maus sem realmente entender como eles têm lutado contra o mesmo extremismo islâmico que afirmamos combater. E ainda assim, por meio da minha antiga organização, financiamos e damos suporte justamente a esses extremistas. Quer dizer, é aí que você para e percebe que o mundo não é como nos dizem que é. Sim, bem, havia muitas coisas que poderiam ter sido feitas após os ataques de 11 de setembro. As pessoas frequentemente esquecem que o primeiro líder estrangeiro a ligar para Bush foi o presidente Putin. E sabe, ele basicamente disse: podemos cooperar com vocês, vamos construir uma parceria nisso. E essa era uma ideia genuína, de que enquanto as relações entre os Estados Unidos e a Rússia estivessem focadas na redivisão da Europa por meio da expansão da OTAN, tudo seria sempre um jogo de soma zero. Mas eles pensaram, nós também temos um problema com esses fundamentalistas, então talvez isso possa ser uma oportunidade para superar o legado da Guerra Fria e nos tornarmos parceiros de verdade. Essa oportunidade não foi aproveitada. E como você disse, o mesmo aconteceu com o Irã. That was not taken, and as you said, the same with Iran. They actually fought against the same people. The Iranians also. Eles realmente lutaram contra as mesmas pessoas. Os iranianos também se aproximaram dos Estados Unidos. Nada mudou. Em vez disso, avançamos 25 anos, e o Ocidente político, não apenas os Estados Unidos, aliou-se à Al-Qaeda na Síria. Quero dizer, é inacreditável. O que estamos fazendo aqui? Os caminhos não seguidos são realmente extraordinários. Mas nesse caminho rumo à guerra agora contra o Irã, parece ser para onde estamos indo. Que armas os Estados reuniram? Você tem uma visão clara disso? Porque não parece que esta será apenas mais uma guerra de 10 dias. Eles precisam de uma quantidade incrível, não apenas de defesas aéreas, mas também de capacidades ofensivas, se pretendem enfrentar um adversário tão poderoso quanto o Irã. Bill, me disseram que implantamos um número muito grande de caças-bombardeiros F-35 na região. Agora você tem o F-35C, que opera a partir de porta-aviões, mas além disso, há outros F-35 baseados em terra, que não operam a partir de porta-aviões. Esses são usados por o que chamam de SEAD, S-A-A-D, Supressão das Defesas Aéreas Inimigas. Você sabe, se vamos falar de assuntos militares, temos que usar siglas, porque é só isso que eles usam. Mas a missão SEAD é exatamente isso. Recebi uma mensagem de um dos meus leitores em Yerevan, na Armênia, que disse que há uma grande presença dos Estados lá, um grande acúmulo de C-17s e outras aeronaves. C-17s and other aircraft there. Didn't mention if any personnel had disembarked. Eles não mencionaram se algum membro da equipe havia desembarcado. Então os Estados Unidos estão movendo forças para a região, mas estão fazendo isso partindo do pressuposto de que o Irã não será capaz de detectar, muito menos impedir, essas aeronaves. O F-35 é conhecido como um avião furtivo. O problema é que, segundo relatos, os chineses implantaram um radar especificamente projetado para detectar aeronaves furtivas. Portanto, isso é entrar em águas muito perigosas, porque não é apenas o Irã que está se levantando, certo?
nós vamos revidar. Durante 12 dias, eles poderiam ter bombardeado todas as bases dos Estados Unidos. They could have bombed all of the US bases. There are at least 10 to 12 different bases scattered from. Existem pelo menos de 10 a 12 bases diferentes espalhadas desde o Catar, passando pela Arábia Saudita e Kuwait, até o Iraque e a Síria. Mas elas não foram atacadas até o final, quando o Irã, Trump conseguiu a bomba e, entre aspas, aniquilar Fordo. E então o Irã atacou a estação de radar na base aérea de Al Udeid, no Catar. Depois disso acabou. Desta vez não será assim. Já houve uma mobilização dos xiitas em toda a região, especialmente no Iraque, que declararam que lançarão um ataque total contra os interesses e o pessoal dos Estados Unidos. Portanto, isso pode rapidamente, muito rapidamente sair do controle. This could rapidly get out of control. And the ability, I believe, acredito que o Irã tem capacidade de causar danos devastadores a Israel. Eles vão evitar Jerusalém, mas destruirão Haifa e Tel Aviv, pior do que qualquer coisa que Israel já tenha enfrentado. A dependência do THAAD, Patriot ou Domo de Ferro não vai funcionar. O Irã tem mísseis demais. Eles podem sobrecarregar e esgotar os sistemas de defesa aérea. Além disso, possuem mísseis capazes de viajar em velocidades hipersônicas e realizar manobras, o que torna impossível para esses sistemas abatê-los. Eu não gosto quando há tanta imprevisibilidade em jogo aqui. Mas é disso que estou falando. Os Estados Unidos não sabem exatamente o que o Irã tem. Tudo o que sabem é que os israelenses os estão alertando de que o Irã conseguiu reabastecer a maior parte do que disparou ou perdeu durante a última guerra. Mas se acrescentarmos a isso, acho que os russos, como eu disse, e os chineses sabem que esta guerra não será curta como a outra. Será muito mais brutal e prolongada. Então acho que eles também encontrarão maneiras de ajudar, mesmo que seja apenas oferecendo inteligência ou alguns radares que possam detectar melhor do que os dos israelenses. Quer dizer, de qualquer forma que possam ajudar com armas, exceto, é claro, se envolver diretamente em uma guerra de tiros com os Estados Unidos. Mas com toda essa imprevisibilidade, ainda é muito estranho que os Estados Unidos estejam dispostos a seguir em frente com isso. Digo, já houve simulações de guerra no passado que não terminaram muito bem. Então a decisão de ainda assim prosseguir com isso, essa é a única fonte de otimismo que tenho. Porque parece loucura demais para que realmente que eles levem isso. Mas o que é? Well, no, I was just going to say that, Bem, não, eu só ia dizer isso. Então, diferente do que aconteceu em 13 de junho de 2025, a Guerra de 12 Dias, e depois dessa última tentativa de provocar uma revolução colorida que começou em 28 de dezembro e durou até aproximadamente 10 de janeiro, havia principalmente agentes de inteligência do Mossad em solo iraniano. Eles desempenharam um papel fundamental, especialmente durante a Guerra de 12 Dias, ajudando a destruir alguns sistemas de defesa aérea, além de guiar armas a laser contra eles. Pelo que sei, Israel não estava voando com aeronaves em ou sobre o Irã durante a Guerra de 12 Dias. Ainda estavam usando ataques à distância. Bem, essas redes de inteligência agora, eu acho, foram completamente comprometidas devido ao que os iranianos descobriram no ano passado e ao que fizeram desta vez rastreando os terminais Starlink. Então você começa por aí. Eles têm menos capacidade de inteligência em campo. Na verdade, estão mais cegos agora do que jamais estiveram. Mas também temos o histórico dos Estados Unidos com seu grupo-tarefa de porta-aviões, um grupo de ataque de porta-aviões no Mar Vermelho em março passado, e agora a Operação Rough Rider. Nessa operação, a Marinha recebeu a tarefa específica de estabelecer a liberdade de navegação no Mar Vermelho. Isso significava que um navio poderia navegar para onde quisesse sem ser assediado, afundado ou atacado, e também de esgotar e degradar a capacidade ofensiva dos Houthis, bem como sua relação e apoio do Irã. Essas eram as 3 missões. E para isso, em determinado momento, chegou um porta-aviões e depois um segundo.
there was one aircraft carrier arrived and then a second one. So you had two aircraft carriers, and each of them. Então havia dois porta-aviões, e cada um deles tinha 4 ou 5 destroyers e um cruzador. A função desses navios é fornecer uma barreira defensiva. Eles possuem mísseis de defesa aérea, geralmente cerca de 100 por navio, e esses seriam disparados contra mísseis outros que se aproximassem. Agora, quando olhamos para o que temos atualmente na costa do Irã, temos um porta-aviões, certo? Ou seja, temos metade do que tínhamos no Mar Vermelho e, em vez de um total de 5 navios capazes de defesa aérea, temos apenas 3. O que torna a situação ainda mais fraca é que cada um desses 3 destroyers, em vez de ter o complemento completo de, digamos, 100 mísseis de defesa aérea em seus compartimentos de lançamento vertical, imagine esses compartimentos como tubos embutidos no convés do navio, agora tem menos. O míssil entra e o míssil é disparado. Bem, em vez de terem um conjunto completo de 100, eles têm apenas metade, talvez 50 ou 60. O restante são mísseis de cruzeiro Tomahawk. Agora você pode dizer, bem, eles poderiam disparar esses mísseis de cruzeiro Tomahawk usando GPS. Mas pelo que entendo, esses navios estão permanecendo a cerca de 1000 milhas da costa do Irã, porque o Irã tem drones e mísseis antinavio que podem percorrer mais de 1000 milhas. E qual é o alcance de um Tomahawk? 1000 milhas. Então, se eles os lançarem, mal alcançarão as praias. Não é como se pudessem atingir qualquer ponto dentro do Irã. Portanto, quando você analisa isso do ponto de vista militar, é preciso dizer que, com base na situação no Mar Vermelho, os Estados Unidos tinham todas as vantagens militares sobre os Houthis. Os Houthis não tinham uma força aérea. Eles tinham um suprimento limitado de mísseis. Não tinham nenhum sistema de defesa aérea. E mesmo assim nós falhamos completamente em impedi-los de interferir com os navios que queriam atacar. E agora, estamos indo contra o Irã, que tem uma força aérea moderna. Eles possuem sistemas modernos de defesa aérea que foram reforçados pela Rússia e pela China. Tem uma incrível variedade de mísseis balísticos e de cruzeiro enterrados em cidades subterrâneas bem protegidas. Você não pode destruir isso apenas com um míssil de cruzeiro Tomahawk, por exemplo. Então vamos entrar nessa luta. E como eu disse, compartilho da sua perplexidade. O que diabos eles estão pensando? What are the thoughts on the Israeli side? Quais são as opiniões do lado israelense? Não sei se você está acompanhando a mídia israelense, mas especialmente agora que Netanyahu deve visitar Trump nesta semana. Os israelenses sofreram muita destruição da última vez. Ouvi alguns dizerem que planejam ficar de fora desta vez e só entrar se o Irã estiver em desvantagem. E que isso seria, imagino, uma aventura militar de baixo custo, na esperança de que os Estados Unidos consigam lidar com a situação sozinhos. Mais uma vez, nunca se sabe. Mas qual é a impressão que você tem de Israel? Há um medo de que isso precise ser feito agora, antes que o Irã se torne forte demais? Ou há preocupações de que o próprio Israel não esteja pronto para essa guerra? Costumo achar, em crédito aos israelenses, que a mídia deles é pelo menos mais honesta sobre suas intenções do que a nossa. Mas eu queria saber como você vê a visão israelense sobre isso. Bem, a imprensa israelense está dizendo que esta é uma visita urgente de Netanyahu. Não posso descartar que possa ser uma visita para coordenar uma operação militar, porque a última vez que Netanyahu esteve em Washington foi em 29 de dezembro, cerca de 41 dias atrás, quando Bibi se encontrou com Trump. Eles estavam coordenando aquela revolução colorida lançada no dia 28. Pelo que entendi na época, o plano previa que os Estados Unidos realizariam um ataque quando os protestos atingissem o auge, numa tentativa de desestabilizar ainda mais e provocar o colapso do regime. Bem, esse plano não deu certo. Seja o que for que a CIA e o Mossad tenham prometido, não se concretizou. So here's Bibi now for the second bite at the apple.
Então aqui está o Bibi agora tentando uma segunda chance. Trump está sob enorme pressão do lobby sionista, tanto de Israel quanto aqui nos Estados Unidos. Quero dizer, pessoas como a esposa de Sheldon Adelson, Miriam Adelson, os doadores. Sabe, escrevi um artigo no Sonar21.com ontem à noite, comentando sobre um texto recente de Stephen Bryan. Eu conheço o Stephen, acho que ele é uma pessoa muito decente. Ele costumava ser subsecretário de defesa no governo Ronald Reagan, de 81 a 88. Então veja só, mais de 40 anos atrás. Mas ele escreveu um artigo detonando as conversas que aconteceram em Oman, uma crítica feroz a Steve Witkoff, e pedindo ação, dizendo que Trump precisa fazer alguma coisa. Calling for action, so that Trump's got to do something. So Então, não há apoio. Acho que o que estou dizendo é que quando vejo alguém como Stephen Bryan adotar essa posição, ele não é um Ben-Gvir nem um Smotrich. Sabe, aqueles caras são malucos, são fanáticos. O Stephen não é um fanático. Quer dizer, ele é sionista, mas normalmente faz análises e reflexões racionais. Dessa vez ele estava totalmente emocional. E se ele está se sentindo assim, garanto que essa mesma visão é compartilhada não apenas dentro da comunidade judaica, mas também dentro da comunidade sionista entre os cristãos. E com esse tipo de pressão recaindo sobre o Trump, as chances são de que ele vá ceder. O que é tão perigoso nisso é que continuamos dizendo a nós mesmos o quanto somos grandes militarmente. How great we are militarily. We're like the evil queen in... Sabe, somos como a Rainha Má em Branca de Neve. Sabe? Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bela do que eu? E o espelho responde: ah, é você. Você é a melhor. Ninguém é melhor que você. E mesmo assim, não conseguimos dar um passo atrás e olhar objetivamente para as coisas, tipo, ok, como nos saímos no Afeganistão depois de 21 anos? Como estamos indo no Mar Vermelho contra os Houthis, depois de mais de um ano da Operação Guardião da Prosperidade, e depois sucedida pela Rough Rider? Falhamos. E sem reconhecer isso, entramos em uma era em que as Forças Armadas dos Estados, como existem institucionalmente, foram projetadas para um período específico, quando a tecnologia era diferente. Agora isso mudou. Estamos testemunhando algo tão fundamentalmente diferente quanto o que aconteceu entre a Guerra Hispano-Americana e a Primeira Guerra Mundial. Na Guerra Hispano-Americana, havia Teddy Roosevelt subindo a colina a cavalo. A cavalaria ainda era importante. Mas em algum momento nos 20 anos seguintes, com o advento dos tanques, e em especial das metralhadoras, os cavalos deixaram de ser realmente relevantes. Quero dizer, eles se tornaram mais um passivo do que um ativo. Agora veja o que estamos fazendo com os porta-aviões. Passamos anos construindo-os, 15 bilhões de dólares ou mais, e de repente eles podem ser destruídos por um míssil hipersônico de 500 mil dólares. A China tem, a Rússia tem, e o Irã, segundo relatos, também tem. China has them, Russia has them, Iran reportedly has them. So all of a sudden you can't use that aircraft. Então, de repente, você não pode usar aquela aeronave. E aí, pouco antes de vir ao seu programa, eu estava lendo um artigo que um dos meus colegas da Força Aérea me enviou. Os Estados Unidos, pense nisso, a Marinha dos Estados Unidos agora criou um jato de combate e de treinamento, que eles não permitem pousar em um porta-aviões, certo? Então eles estão desenvolvendo nova tecnologia de jatos, mas que não será baseada em porta-aviões. Aí você pensa, por que temos porta-aviões? Especialmente agora, como estamos vendo no caso do Irã, temos que mantê-los tão longe da costa que as armas que eles têm, aquelas que normalmente poderiam ser usadas se os porta-aviões estivessem, digamos, a 100 milhas de distância, agora são basicamente inúteis porque a distância é grande demais. E então, com o advento dos drones, apenas do ponto de vista tecnológico, quando você percebe que aqueles destroyers que deveriam fornecer a cobertura de defesa aérea têm cerca de 100 mísseis a bordo. Normalmente, se há um ataque se aproximando, eles disparam 2 desses mísseis, às vezes mais, mas vamos considerar pelo menos 2 para derrubar um alvo. Isso dá 50. Você tem 50 disparos. Então imagine inundar um porta-aviões ou aquele destroyer com 300 drones. Isso é possível.
Não dá para derrubar todos, e então eles podem atacar e causar danos. E uma vez que o destroyer tenha disparado todos esses mísseis, ele precisa navegar até outro porto para ser recarregado por um guindaste. Não é uma questão simples de simplesmente pegá-los de outro navio e colocá-los no tubo. Então criamos esse sistema disfuncional, altamente técnico, muito avançado, e ele é inviável em um ambiente de combate. E é nisso que essas pessoas estão refletindo. Veja só, com todas as vantagens que tínhamos no papel, vamos para o Afeganistão. Tínhamos tanques, tínhamos artilharia, tínhamos aeronaves de asa fixa, tínhamos helicópteros, tínhamos morteiros, tínhamos imagens aéreas. E estávamos lutando contra um grupo de caras armados com fuzis. Basicamente, eles tinham alguns morteiros, algumas metralhadoras pesadas, mas estavam longe de estar tão bem equipados quanto nós. E não conseguimos vencê-los depois de 21 anos. Tivemos que nos retirar porque não conseguimos vencer aquela insurgência. Então, como eu disse, uma coisa é ter o exército mais caro do mundo, mas a questão é, ele realmente consegue derrotar um inimigo, ou alguém que você rotulou como inimigo, e depois controlar a situação. E não é só os Estados Unidos. Quero dizer, isso aconteceu com Israel. Pense nisso. Israel tem um exército de 300 mil homens. Eles cercaram uma área de 5 milhas de largura e 25 milhas de comprimento. Estão lutando contra uma força que, novamente, está armada com pistolas e fuzis. Eles não têm tanques, artilharia ou equipamentos pesados. E com toda essa vantagem que Israel tem, porque o cercou completamente, não é como se eles tivessem uma maneira fácil de se reabastecer. E ainda assim, Israel não conseguiu, e continua sem conseguir, derrotar o Hamas e assumir controle real do território, o que significa poder andar pelas ruas sem se preocupar em ser emboscado. Então é aí que precisamos nos afastar dessa mentalidade de Hollywood sobre poderio militar e reconhecer que sempre há limites para o poder militar. Como Clausewitz dizia, a força militar é apenas uma parte da política. É preciso lidar com a política real. Não é que os Estados Unidos falham. Não recusamos a converter a política de time. E nós os entregamos às fantasias. Sim. Bem, só como uma última pergunta. Como você vê os outros países da região reagindo? Porque, como o Irã disse, isso provavelmente seria uma guerra regional. Eles atacariam pelo menos as bases dos Estados Unidos na região, mas também considerariam que os países que participarem disso devem bem ser responsabilizados, certo? Isso inclui lançar ou reabastecer a partir de seu território. Eu sei que a Arábia Saudita disse algo como não vamos permitir isso, justamente para garantir que não fossem atacados. De novo, você não sabe se eles realmente vão levar isso adiante. Mas como você vê o restante da região, possivelmente se juntando no final? Você mencionou Yerevan, e também poderia incluir Baku nessa lista. Até que ponto você acha que os Estados Unidos poderiam descer do norte? Porque, veja, Teherã fica lá em cima, perto do Mar Cáspio. Não me surpreenderia se houvesse alguns esforços para usar, sim, pelo menos o Azerbaijão como base de lançamento. Agora que, você sabe, Trump trouxe paz para aquela região. Sim, na verdade, acho que é assim que essa guerra vai se espalhar. Eu prevejo totalmente que a Armênia e o Azerbaijão serão usados como bases de lançamento para ataques contra o Irã. O Irã manteve discussões com os azeris, mas essa não seria a primeira vez que um governo trairia outro. Acho que o Irã também tem planos de contingência prontos para eliminar alvos militares. Eles não são países grandes, então essa é uma vantagem que o Irã tem. A outra é que a Rússia também está fornecendo apoio de inteligência ao Irã em relação à Armênia e ao Azerbaijão, porque Putin e seu governo não estão muito satisfeitos com nenhum dos dois.
Eles reconhecem que os Estados Unidos embarcaram em um plano de subversão para virar esses países, de modo que possam ser usados como trampolins para atacar a Rússia. Turn those countries so that they can be used as springboards to attack Russia. So, you're right that I think Saudi Arabia, Qatar. Então você tem razão ao dizer que acho que a Arábia Saudita e o Catar vão preferir ficar de fora dessa, se puderem. O Iraque basicamente já se declarou totalmente alinhado e apoiando o Irã, o que, veja bem, é uma conquista notável, porque se voltarmos 40 anos, Irã e Iraque eram inimigos que se matavam. E novamente faziam isso a mando dos Estados Unidos. A maioria das pessoas hoje não se lembra que, pelo menos durante os primeiros 8 anos, de 1980 a 1988, um dos mais apoiadores da República Islâmica do Irã na aquisição de armas foi Israel. Acquire weapons was Israel. So, it was only after Saddam. Então foi só depois que Saddam, você sabe, saiu dos trilhos e deixou de ser considerado uma ameaça que Israel voltou sua atenção e disse: agora precisamos nos preocupar com o Irã como uma potencial ameaça nuclear. Então, sabe, nós sempre gostamos de retratar essas coisas de forma muito simples, preto no branco. Tipo, sabemos quem são os mocinhos, sabemos quem são os vilões. Não, é uma situação muito mais complexa e sutil. E, infelizmente, o Ocidente não faz a menor ideia disso. Absolutamente nenhuma ideia. Seguimos com a versão de desenho animado. Os ayatolás malignos matando crianças inocentes, enquanto a América toda bela e bondosa anda por aí plantando árvores e abrindo floriculturas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Couldn't be further from the truth. Bem, só como uma reflexão final, algo que mencionei também no debate ao qual você se referiu antes, quando os chineses intervieram e começaram a tentar melhorar as relações entre a Arábia Saudita, os outros estados do Golfo e o Irã, o que se ouviu do ex-chefe do Mossad foi basicamente: olha, se toda a coalizão anti-Irã vai se desfazer, também deveríamos explorar a possibilidade de fazer as pazes com o Irã. Não compartilhamos uma fronteira comum. Realmente não temos tantos interesses que exijam uma coalizão. Talvez seja a hora de começar a conversar sobre como podemos negociar. Quais são os interesses centrais deles que precisamos respeitar e quais são os nossos que eles precisam respeitar. Pelo menos começar a conversar. Quer dizer, me deixa perplexo que não haja nenhum esforço, nem mesmo para explorar a oportunidade. Não vejo por que o Irã precisa ser esse inimigo ferrenho, sabe? Acho que, como você disse, essa ideia de que está no sangue deles, de que querem destruir os Estados Unidos, não sei de onde vem. Na verdade, ao longo dos anos, houve esforços que mostram que os iranianos já consideraram a possibilidade, ou pelo menos tiveram esperança, de melhorar as relações com os Estados Unidos. E, novamente, nenhum país em sã consciência quer ter uma relação de confronto que tenha o maior exército. Então, não, é absurdo ver até onde isso chegou. It's absurd to see how far this has gone. The final thoughts before we wrap up. Sim, considerações finais antes de encerrarmos. Veja, Irã e Israel já tiveram boas relações e podem voltar a tê-las. Isso aconteceu até mesmo sob o Ayatollah Khomeini, então está bem dentro do campo do possível. Parte do problema, porém, é que o Irã tem apoiado populações xiitas no Líbano, na Síria e até dentro de Israel, e por essa razão Israel quer destruir o Irã. E até que o elemento sionista seja contido, até que eles deixem de acreditar que têm um direito divino àquela terra específica e de remover as pessoas que já vivem lá. É difícil ver como isso pode mudar. To kill the people who are already there. I mean, that's, it's a racist. Quer dizer, você sabe, uma mentalidade racista, mas não dá para ignorar. É real, porque as pessoas agem com base nessas crenças. E quando você sente que tem esse direito, pode fazer o que quiser com os palestinos e com os xiitas. Isso não vai se resolver facilmente. Mas o que precisamos lembrar sobre o Irã é que desde que o Ayatollah Khomeini assumiu o poder em 1979, o Irã não tem enviado aventureiros militares para atacar outros países.
Eles forneceram apoio militar a Bashar al-Assad contra uma insurgência islâmica que os Estados Unidos, na verdade, estavam apoiando. Quer dizer, estávamos apoiando as mesmas pessoas que nos atacaram em 11 de setembro. Isso não faz sentido. It doesn't make sense. Bem, Larry, obrigado, como sempre, por dedicar seu tempo. Sei que você é muito requisitado. Vou deixar um link para o Sonar 21 na descrição e recomendo fortemente que todos os ouvintes confiram seus artigos lá. É o que eu faço, pelo menos. Então, mais uma vez, obrigado. Bem, obrigado pelo que você faz, porque o seu programa realmente oferece uma grande variedade de informações. Se as pessoas simplesmente tirarem um tempo para assistir, ficarão mais bem informadas. Muito mais do que com a mídia tradicional, posso dizer isso. Não é preciso muito hoje em dia, infelizmente. Obrigado. Certo. Tchau. All right. Bye-bye.